Boa noite, meninas, meninos. Boa noite. Sejam bem-vindos a esse estudo da Casa da Fraternidade Mundo Luz, das obras de André Luiz. E nós estamos hoje estudando o nosso lar, ainda na mensagem de André Luiz, intitulada Mensagem de André Luiz, né? E para começar, nós vamos, então, fazer a prece inicial, tá? Vamos acerenar os nossos corações, elevar o nosso pensamento a esse Pai de amor, a esse Pai de bondade, que é infinitamente bom e justo. Agradecer ao nosso irmão mais velho, o Cristo, Jesus. Agradecer a espiritualidade bendita, amiga desta casa maravilhosa, que nos oportuniza nessa noite esse encontro, esse estudo, esse estarmos juntos. Gratidão aos nossos anjos da guarda, Graças a Deus, amiga. que nos ajudaram a estar presentes neste momento, que nos trouxeram até aqui, que nos amparam, nos guiam e nos iluminam a todo tempo. Agradecer a esse Pai que providencia o dia, que nos oportuniza com as situações que são colocadas para nós durante o dia, essas oportunidades que nós temos de melhorar, de praticar aquilo que estamos aprendendo, que estamos buscando, nesse entendimento dos exemplos do Cristo, das informações trazidas por nosso amigo André Luiz, nosso amigo Emmanuel, através das mãos benditas do Chico. Gratidão, Pai, por essa oportunidade maravilhosa. Que possamos ter neste momento os nossos sentidos dilatados para poder absorver de maneira mais clara, de uma maneira mais profunda, todos os ensinamentos de conformidade ao nosso entendimento, de conformidade à nossa necessidade e ao nosso merecimento. Gratidão, Senhor, por mais este momento de estudo, de crescimento, juntos dos nossos amigos. Seja feita, Senhor, a tua vontade em nossa vida, hoje, agora e sempre, que assim seja. Boa noite, meninos e meninas, Márcio, Denise, que entraram depois. Boa noite. Oi, boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo jóia? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Denise. Então, meninas e meninos, para fazer uma retrospectiva, eu coloquei lá no grupo, né? A gente estudou semana passada sobre as mãos limpas, essas oportunidades que nós temos de nos melhorar, né? Falamos a respeito de Paulo, como que ele fez essa mudança, que a gente muitas das vezes atribui a ele o milagre, porque ele curava em nome do Cristo, curava em nome do Pai, e esquecemos, muitas das vezes, de tudo que ele teve que passar. É aquela antiga história, né? Que nós queremos o fruto, mas não queremos cultivar a árvore. A gente quer tudo de mão beijada, mas não quer fazer o que o outro teve que fazer. Então, a gente perguntamos para nós, né? Como eu posso limpar as minhas mãos? Era o para casa para hoje. O que eu preciso para me melhorar? Eu já consigo identificar essas dificuldades? Porque Paulo teve que fazer. A gente colocou lá. O que eu fiz? O que eu preciso fazer? Porque Paulo fez alguma coisa. Paulo fez. Paulo
se isolou no deserto durante 3 anos, passou por toda a dificuldade, voltou a ser tecelão, largou as facilidades do sinédrio, largou o cargo de doutor da lei, largou todas aqueles títulos, como é que fala? Todas aquelas firulas, vamos dizer assim, para viver uma vida simples, vivenciando os ensinamentos do Cristo. Então, a gente esquece que ele foi açoitado, que a gente leu na lição 76 lá do livro Caminho, Verdade e Vida. Ele foi açoitado, ele foi apedrejado, ele foi sofreu na carne e psicologicamente também, porque imagina só ele passar 3 anos lá no deserto com aquele casal, que eu esqueci o nome agora, mas enfim, e ele tendo acontecido com a família dele, desse casal, que por causa disso que eles saíram lá da cidade de Jerusalém e estavam lá no deserto, e Paulo estava com eles. Então, e ele sabendo de tudo aquilo, passar o tempo com eles, e no final, ele, antes de ir embora, ele contar para esse casal que ele tinha sido o algoz que provocou toda aquela reviravolta na vida deles. Então, assumir esse vamos dizer assim, esse fardo, né? Assumir o erro e depois tentar fazer algo para corrigir, igual Jesus diz para nós, né? Reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho com ele. Então, Paulo fez isso com várias pessoas. Ele foi até o pai dele, no livro Paulo Estevão conta, que ele foi atrás do pai para poder buscar um auxílio, e o pai o rejeitou. Então, imagina só todas essas situações que ele passou. Nós estaríamos dispostos a passar por essas mesmas situações para alcançar o que ele teve? Essa é a pergunta. Como eu preciso limpar essas minhas mãos? Esse foi a proposta da semana passada. Vamos lá, meninos e meninas, falem para mim, falem. Quem vai falar primeiro? Gente, eu estou falando com os encarnados, viu? Os encarnados que estão assistindo a nossa lives. Maria Cleonice está muito caladinha. Denise, Márcio, Laurita, Cristina, Dona Rosana. Vamos, gente. Quem vai falar primeiro? Ninguém? Oi, gente, desculpa, eu tô fazendo janta. Mas deixa eu falar. Fala. Eu vou falar de mim, Denise, né? Sim. Hoje, para poder alcançar algo mais superior, eu preciso trabalhar próprios desapegos meus, né? Lavar essas mãos de apegos, né? Meus. Eu tenho muita dependência emocional, então, para poder evoluir, tem que ser trabalhado isso, e a pessoa tem que estar disposta. Primeiro é que ela tem que ter a consciência que ela tem isso, é o primeiro passo. O segundo passo é procurar uma forma de fazer com que isso reverta ao seu favor para você ser mais útil aos outros. Porque não é que eu não seja útil, só que a minha utilidade é para agradar, não para servir enquanto caridade, enquanto algo mais superior, sabe? Então, para mim, primeiramente, hoje eu tenho essa consciência que eu preciso disso, que é se tornar importante para os outros, né?
sem ter essa dependência emocional e ser fraca de sempre falar um sim, né? Todo tempo falar um sim. Ah, você pode? Posso. Você pode? Posso. Não adianta você ficar toda sobrecarregada, enchendo seu pote, ele transbordando e ninguém com um copinho nem para poder te ajudar ali, tirar, porque as pessoas só enchem, né? Mas não vê que a gente precisa de ser planado para poder servir melhor. E aí você ter um tempo maior de estudo, porque esse desenvolvimento de abrir mão nosso aqui agora, né? Eu, Denise, de ter tempo de pegar um livro e me dedicar mais. Se eu não tivesse tantas outras coisas para fazer, né? Porque a gente, o tempo, a gente percebe que tem passado mais rápido. Tem passado mais rápido. Mas, com certeza, se administrar essa questão minha, pessoal, eu acho que eu serviria melhor a Deus e os seus propósitos, né? Denise, ótima sua consideração, porque faz a gente realmente voltar a refletir sobre nós. É isso, essa que é a proposta. A gente já consegue ver aquilo que a gente precisa modificar? E esse seu despertar é ótimo, porque agora que você já sabe o que você precisa fazer, a gente precisa fazer, né? Começar Isso, e o mais importante, eu não sei se eu tive essa consciência na minha vida passada, mas eu tenho ela agora, e se eu consigo administrar ela, com certeza, na próxima vez, que seja daqui 500 anos, ela vai estar registrada, né, no meu perispírito, na minha aprendizagem nata, e aí eu vou conseguir ser melhor. Sim. Né? Você já não vai ter mais que passar por esse processo de burilamento. Sim, porque é uma forma, querendo ou não, as pessoas pensam que é doença, mas eu acredito que é uma evolução. A partir do momento que eu penso que eu estou passando por isso, porque Deus me dá a oportunidade de eu superar e que eu possa ser melhor. Então, eu estou lá, né, dando conta de lavar minhas mãos dentro desse processo. Denise hoje precisa disso para a próxima vida, né? Ótimo, ótimo. Esse despertar, gente, que a gente precisa ter hoje, tá? É com esses olhos que a gente precisa olhar para a nossa vida. O que eu preciso conquistar em mim de melhoria? Eu já consigo ver as minhas dificuldades? Esse é o chamado de André Luiz para nós. E aí eu vou compartilhar, então, com vocês o texto para a gente poder avançar. Só um minutinho, está aqui. Compartilhar. Então, nós estávamos lendo a seguinte parte. Todo mundo enxerga? Sim, né? Mais alguém quer falar alguma coisa, gente? Mais alguém? Levantem a mão se alguém quiser falar mais alguma coisa. Boa noite, pessoal. Eu não tive, não, ô Vivian. E Sim. eu estava até fora aqui, estava em São Paulo. Aí eu pedi o para casa. Mas eu li o livro Paulo Estevão, né? E ele é muito bonito, eu estou precisando relê-lo, né? Que ele sempre, cada vez que você lê, você vê um ângulo diferente. Sim. Mas é muito interessante. Gostei muito e eu não peguei o para casa, não, mas vou ficar aqui hoje bem atento às oportunidades. O objetivo do nosso para casa, Márcio, é entender se a gente já consegue visualizar aquilo que nós precisamos nos limpar. Uhum. Fazer essa mudança. Uhum. Eu já consigo olhar para mim e ver mesmo, né? Sem essa máscara, sem esse tapar de sol com a peneira, se eu já consigo ver as minhas dificuldades e trabalhá-las. Esse é o nosso... Porque Paulo fez isso. Ele teve que limpar as mãos dele. Tá? Acho que isso é processo, né, Vivi? Porque a gente, quanto mais você se envolve com a doutrina, você vai percebendo que você tem que deixar para trás aí, né, algumas vaidades, algumas mazelas, algumas coisas que você realmente tem que
buscando os seus calcanhares de Aquiles, entre aspas, e trabalhando, entendeu? Superando a você mesmo, as suas dificuldades, as coisas que você tem realmente que deixar pelo caminho, né? Que não agregam nada, né? Eu penso dessa Sim, forma, né? Acho que cada dia é uma luta, mas a gente sabe muito bem onde é que estão as nossas dificuldades, né? Mesmo em boa parte, a gente sabe onde é que são as nossas fraquezas, né? É trabalhá-las e ir deixando pelo caminho, né? Assim que eu penso, e é essa luta que a gente tem procurado empreender, entendeu? com certeza. Esse é o nosso desafio, essa é a nossa proposta de hoje. E aí, continuando, então, mais alguém quer falar alguma coisa? Posso seguir com o texto? Então, vamos lá. Ninguém ergueu mais a mão. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos lá para o texto, então. Então, ele está lá no texto dizendo assim, a gente parou na mensagem de André Luiz, a gente parou bem nessa parte, né? Onde ele fala, uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. E a pergunta é, por isso que nós estávamos perguntando a respeito dessa visualização de nós mesmos. Ele pergunta: quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Então, nós precisamos começar a despertar para essa renovação. Eu preciso hoje começar a me ver realmente as minhas dificuldades para que eu consiga, então, fazer essa mudança em mim, para eu ter que necessitar de menos existência, menos corpos, menos séculos para essa evolução, para esse aperfeiçoamento. E aí, André Luiz continua para nós da seguinte forma. Nós vamos ler esse trechinho aí hoje. Ele continua para nós assim. E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Aí, por toda parte, os cultos em doutrinas e os analfabetos do espírito. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira, ele só, na companhia do mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visuais e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Olha só que interessante essa frase. Então, aí ele fala, grato, pois, meus amigos. Essa frase, gente, que ele fala aqui no finalzinho, demonstra tudo o que ele falou anteriormente. Porque essa nossa visualização do hoje, né, de hoje, essa visualização hoje, nossa, ela é superficial. Nada que a gente tem hoje nada que o maior conhecimento, ele não é finito. Ele não é o fim, ele não é o ponto final. A gente precisa entender que hoje, por mais que a gente tenha todo o conhecimento, todo adquirir esse lado intelectual todo, completo, vamos dizer que a gente esgotou todas as possibilidades do planeta Terra. Ele ainda não é o conhecimento final. Não pode ser. Por quê? Porque é só desta matéria, deste entendimento, deste nível que nós estamos. Quando a gente passar para um outro planeta ou para um outro patamar, o conhecimento e o entendimento vai se ampliar. Conseguem perceber esse entendimento? Isso fica claro que a gente até brinca que o livro dos Espíritos para o planeta Terra, para o planeta de provas e expiações, é um. Quando a gente passar para um outro planeta, o livro dos Espíritos ele vai ser diferente. Diferente porque vai ter
ampliado essa forma de ver as coisas, de entender o outro, a mim e ao outro, né? Eu não sei se eu estou conseguindo passar o que eu quero, mas quando se a gente fizer a associação dessa parte com a parábola dos talentos, a gente vai visualizar de uma forma melhor. Vocês lembram da parábola dos talentos? Alguém lembra? Sim ou não? Não, ninguém. Hoje vocês estão calados, hein? Sim, é claro. Sim. A parábola dos talentos fala o quê para nós? Eu não conheço. Oi? Boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite, Sônia, que chegaram agora. Essa fábrica de... Alguém vai falar sobre a palavra dos talentos? Dona Rosana? Ó, na parábola Fernando, dos acho que já talentos... estava falando, né, Fernando? Você estava falando, Fê? Não, falei que eu não conheço. Não conhece? Não lembro. Menos então, não olha lembro. só. Tá lá em Mateus, capítulo 25, do versículo 14 ao 30. Ele fala que um senhor ia viajar para outro país e deixou com seus servos sua propriedade. E aí conta a parábola, que para um servo ele entregou 5 talentos, para um outro servo ele entregou 2 talentos, e para um outro servo ele entregou 1 talento. De conformidade, lá fala, de conformidade com a diferença de cada um, ou seja, com que cada um dava conta de administrar. Ô, Vivian. Diga. Só um minutinho. É esse que um deles enterra o talento? Isso, exatamente. Então, o que recebeu 5, ele pega esses 5 talentos e adquire mais 5. Então, ele fica com 10 talentos. O de 2 faz a mesma coisa. Ele trabalha aquele talento e consegue mais 2. O que recebeu 1, enterra o talento. E aí, quando o senhor volta, o que ele faz? Ele pergunta, né? Ele vai receber o que cada um fez com os talentos. E aí, o que recebeu 5 fala, Senhor, né? Tá aqui, eu consegui mais 5, então estou te devolvendo 10 talentos. E aí ele fala, bom servo e fiel, que seja, né, como foi fiel comigo no pouco, eu também serei contigo no muito. E aí ele pede para o servo de que entregou 2 talentos para ele fazer o seu retorno. E aí ele vai lá e fala, tá aqui, Senhor, né, os 2 talentos que me deste, consegui mais 2, então te entrego 4. E aí ele, servo bom e fiel, como foi, né, comigo no pouco, também serei contigo no muito. E aí ele chama, então, o que tinha 1 talento. E aí esse vira para ele e fala assim, Senhor, como eu sei que o Senhor é muito severo, né? O Senhor ceifa onde não, né, onde não plantastes e etc. Eu guardei o seu talento e está aqui o talento que você me deu, estou te devolvendo 1 talento. E aí ele fala, servo mau e preguiçoso, por que então não colocastes o meu talento na mão dos bancários, para que eu agora retirasse, pelo menos com juros, aquilo que eu te dei? Né? Então, como você não fez nada, eu tiro esse talento seu e vou dar para aquele que melhor utilizou. Então, qual é o sentido dessa parábola? Por que eu estou trazendo isso? Porque nós precisamos multiplicar aquilo que Deus nos deu. Quando eu falo isso, eu não estou falando no sentido material, eu estou falando no sentido espiritual. Exatamente. Por quê? Porque essa multiplicação de talentos, ela não é para a matéria. Ela está falando para nós no sentido do que eu faço
e da minha inteligência. Então, por exemplo, se eu tenho a facilidade de comunicação, que eu consiga levar para os meus irmãos e para mim esse melhor entendimento das coisas. Se eu tenho uma facilidade de pacificar, de ser manso nas situações, que eu continue fazendo isso para com todos, levando o exemplo. Então, eu preciso multiplicar os meus talentos, porque se eu fico com medo e enterro o meu talento, o que eu estou fazendo? Deixando de utilizar para mim e para o outro. Então, conseguem entender que essa multiplicação de talentos vai de acordo com o que eu dou conta? Com o que eu ofereço para o outro? Porque aquele que tinha 5, ele ofereceu 5 e ganhou mais 5, então ele multiplicou. O outro que tinha 2, era o que ele dava conta. Então, ele multiplicou os 2, ficou com 4. Então, eu preciso hoje começar a olhar dentro de mim quais são as minhas qualidades, o que eu posso e o que eu consigo fazer para multiplicar essas minhas qualidades com o outro, para mim e com o outro, e as minhas qualidades. E as minhas dificuldades eu preciso trabalhar e não mais me esconder, para que eu consiga fazer com que esse talento que estava enterrado se desenterre e eu consiga receber essa melhoria, vamos dizer assim, entre aspas, né? Essa evolução das minhas dificuldades. É essa a proposta, para que eu não me paralise mais, para que eu me movimente na dificuldade e melhore as minhas qualidades. Estou conseguindo explicar, gente? Tá ficando claro? Ah, não, tá claro. Né? Então, eu quero comentários, né? Agora, vamos lá. Então, estou jogando para vocês essa ideia que André Luiz traz para nós, que nada é o máximo, né? Nenhum conhecimento hoje na Terra, ele é máximo, ele sempre vai ser passível de um entendimento melhorado, porque se a gente hoje enxerga de uma maneira, se a gente começa a olhar pela perspectiva do Cristo, vai ser de uma maneira além. Se a gente olhar da perspectiva de Deus, vai ser maior ainda. Então, a gente tem que entender que tudo que a gente enxerga hoje tem uma visão melhor quando eu entendo de uma maneira diferente. Então, essa é o que eu estou jogando, né? Só um minutinho, dona Rosana. Então, essa questão de nenhum raciocínio é o topo, né? Sempre tem algo a mais. E o que eu procuro com essa multiplicação das minhas qualidades e esse aperfeiçoamento das minhas dificuldades, tá? Combinado? Pode falar, dona Rosana, diga para nós. É a mesma coisa, que quando somos pequenos, a gente vai aprendendo as coisas e as dificuldades vão aparecendo, a gente vai superando, e também, quando somos adultos, estamos na doutrina. Não sei vocês, a primeira vez que a gente lê o Livro dos Espíritos, a gente tem um entendimento. Quando lemos o Evangelho, no início é difícil, porque existem palavras difíceis, que a gente não entende muito bem o que Kardec falou, e depois vem a explicação daquela fala dele. Isso tudo vai sendo o aprimoramento que nós estamos tendo aos poucos, que ninguém aprende tudo de uma vez, como também a gente não consegue ensinar tudo de uma vez. Nós temos as nossas dificuldades que vão sendo superadas aos poucos, porque a sensação que dá, quando a gente olha para trás, fala, meu
Deus do céu, como é que eu não percebi aquilo? Como é que eu não entendi aquela fala? Isso aos poucos a gente vai compreendendo. E a cobrança nossa, porque tem a cobrança do dono das terras, e tem a nossa cobrança pessoal. Por que eu não entendi? Por que eu não fiz? Por que eu não sei? Então, aos poucos, a gente vai aprendendo, vai lembrando. Ele lembrou que ele já tinha ouvido falar, pelo menos, a história dos talentos. E isso, aos poucos, a gente vai aprimorando, vai melhorando. E, se Deus quiser, na próxima, a gente vai estar melhorzinho. Ótimo, dona Rosana. E aí eu fico pensando nesse estudo que a gente está fazendo. Olha só, nós estamos fazendo meio que um miudinho, porque a gente pega os trechos, faz uma conexão com os princípios, faz a conexão com obras subsidiárias, faz a conexão com o evangelho. Então, olha só, nós já damos conta agora de fazer esse tipo de estudo. Mas lá atrás, quando a gente leu o Nosso Lar anteriormente, a gente não tinha esse entendimento, não fazia dessa maneira. A gente entendia algumas coisas, mas a gente não via esses despertamentos que André Luiz estava trazendo para nós. Hoje nós já vemos dessa maneira. Se a gente fizer um próximo estudo de novo, vai ser de uma maneira totalmente diferente, com outro olhar, com outra visão. Então, nós precisamos entender, gente, que nós estamos, eu não vou cansar de dizer isso, na nossa melhor versão. Nós viemos, né? Se eu olhasse, se eu pegar a Vivian 20 anos atrás, eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje. Eu não ia conseguir fazer essa conexão da fala de André Luiz com o Evangelho de Mateus. Conseguem perceber esse entendimento? Então, olha só, hoje eu dou conta de fazer esse estudo porque eu já estudei o livro Nosso Lar 3 vezes, fora mais 2 que eu li. Então, hoje é a soma de todos os estudos que eu vivenciei e de todas as leituras que eu fiz. A gente vem fazendo esse estudo nesse miudinho gostoso, nessa troca gostosa. E isso é para todas as coisas que eu tenho em mim, de qualidades e de dificuldades. E aí eu vou fazendo o quê? Burilando aquilo. Pegando que nem disse uma amiga outro dia, eu pego a lixa e vou me burilando, me lixando. Para quê? Para eu ir desenterrando, ou, vamos dizer assim, para eu ir deixando lisa, né, essa qualidade que eu preciso, essa dificuldade que eu preciso trabalhar. Então, quando eu começo a movimentar o meu olhar para a minha, só um minuto, Laurita, a minha vida, quando eu começo a olhar de fora aquilo que eu estou vivenciando, eu olho e vejo aonde eu tenho dificuldade e onde eu tenho mais facilidade. E aí eu consigo caminhar de uma forma melhorada. Diga para nós, Laurita. Boa noite. Boa noite, novamente. Vivi, eu estava pensando aqui em relação ao medo, né? Porque aquele que enterrou o talento, ele ficou com medo, né? Então, o medo nos paralisa. Sim. Então, nós precisamos sempre, né? Eu falo assim porque, gente, eu sou uma pessoa muito medrosa. Por isso que tem que trabalhar muito o medo. Que nós temos que... Porque, olha só, Deus nos dá, né, várias oportunidades. E mesmo que a gente erre, a gente precisa tentar. Porque se nós não tentamos, nós vamos ficar sempre no mesmo, né, lugar. Então, como você disse, né, você leu o livro 2 vezes, né, aí estudou e cada vez... E agora, né, tomou coragem, está aí, né, liderando o grupo. Então, tem que ter essa coragem, né, de usar realmente os talentos daquilo que Deus colocou à nossa disposição. Né? Não titubear, porque nós esquecemos que nós temos essa proteção, né? E quando nós estamos a caminho, né? Quando nós nos colocamos a caminho.
vamos estar sempre protegidos. Porque muitas vezes a gente fala de fé e fé, mas na hora H a gente titubeia, né? Vamos ter essa coragem, né, de levar à frente, né, esse talento que Deus nos deu, nos colocou em nossas mãos. Era isso. Ótimo, Laurita. Ótimo. E voltando a esse assunto, gente, isso é muito importante. Lá, a gente vai ver, quando a gente estiver estudando, lá na frente, no livro Nosso Lar, quando tem a guerra, que vai ter o desencarne em massa, vem o instrutor dizer para a colônia lá do Nosso Lar que eles precisavam fazer um curso contra o medo, para que o medo não dominasse a eles, porque o medo mata mais do que muita coisa. Então, a gente vai ver isso lá na frente. E fala, Marcinho, para nós. Ô, colega, pessoal, boa noite, novamente, né? Mas eu penso o seguinte, né? Essa parábola dos talentos, como muito bem foi colocado, eu penso o seguinte, no meu caso especial, a lucidez que ela nos dá, né? Fica muito mais fácil você enxergar a sua vida, as suas propostas de vida, quando você tem esse tipo de análise, né? Ou seja, o que é que eu estou fazendo com aquilo que eu recebi. Ou seja, ver as suas potencialidades, mas por tudo que a doutrina coloca, né? Pelo lado cristão que ela nos coloca, eu penso colocar essas potencialidades em serviço, em auxílio ao outro. Com o que eu estou fazendo? É claro que se você for olhar as pessoas como um todo, né? Assim, o que eu estou desenvolvendo meu talento? Tudo bem, eu sou um engenheiro, sou um médico, eu, né, sou um carpinteiro, sou um gari, eu dou o meu quinhão de participação para um bem-estar da sociedade, né? Mas eu vou ainda mais distante, eu acho que a doutrina espera que a gente vá um pouquinho mais além disso, ou seja, que você procure ver as suas potencialidades para um pouquinho mais além, até num trabalho até voluntário mesmo, sem ter essa questão de troca, entendeu? Para você colocar os seus talentos em auxílio, a serviço das pessoas, né? Ou seja, é o altruísmo, é a caridade, a fraternidade, né? Então, a gente vê quanta coisa a gente pode fazer, né? Até utilizando até mesmo a sua habilidade na profissão que você escolheu, né? Você é um dentista? Não, eu vou clinicar um sábado ou um domingo de graça. Eu sou médico? Não, eu vou trabalhar aí uma parte da minha semana para atender as pessoas menos favorecidas, por exemplo, né? Eu vou fazer um trabalho voluntário, vou ficar minha manhã fazendo um trabalho voluntário. E outras coisas que vão passar aí pela sua vida durante a sua semana, que são pessoas, às vezes, da sua família, às vezes, ou não, né? Que vão precisar de um auxílio seu, ou seja, que você sai um pouquinho da casca do ovo da sua família e vá ajudar alguém que não tem nada a ver com você, que você não conhece. Então, são coisas que eu penso assim, em termos de busca, de melhoria, de evolução espiritual, são potencialidades que a gente tem e você deixa pelo caminho. Eu achei interessante que a Laura colocou da questão do medo, né? Ou esse medo pode ser colocado de alguma forma, ou você quer manter a zona de conforto, não vou fazer isso não, é melhor eu ficar na minha mesmo, tudo, né? E eu estou falando, quando eu me aproximei da Casa Espírita, por exemplo, né? Lá atrás, quando eu adentrei a doutrina, eu vi amplas oportunidades de trabalho que eu fui chamado. Será que eu vou? Mas eu não sou bom para isso não, né? Eu não sou bom. Ao medo, né? Vou decepcionar. Não. Se a gente for pensar, você não vai fazer nada. Nunca se vai fazer nada. Se você recuar diante das oportunidades que surgir, principalmente naquilo que vai se elevar moralmente, espiritualmente, né? Às vezes, no contato com as pessoas, através de um trabalho voluntário, se você recua, se você tem medo, se você prefere ficar na zona de conforto, não agrega nada para você, só materialmente, e aí? Né? Bom,
tempo Sim. passa, né? Depois lá na frente, isso aí eu podia ter feito mais, como a gente até falou em lição anteriores, né? Ah, eu podia ter feito mais. Pois, mas passou por você, você preferiu a questão material, né? Mas é isso aí que eu penso. Ótimo, Marcinho, ótimo, ótimo, ótimo. Eu, por exemplo, gente, sou formada em ciência da computação. Eu levo lógica, matemática para dentro da sala de aula dos meninos da evangelização, fazendo a conexão entre doutrina espírita e evangelho do Cristo. É tão legal, porque eles ficam encantados com as lógicas que eu crio lá para eles. Outro dia nós estávamos fazendo antônimo e sinônimo dos princípios básicos, foi ótimo, gente, foi maravilhoso, foi fantástico. Então, eu levo umas coisas divertidas e a gente acha que a gente não pode contribuir, a gente pode contribuir sim, muito, com o que a gente tem para oferecer. E a gente precisa lembrar que nada é dado para nós além do que a gente dá conta. Então, se as propostas, se as oportunidades vão chegando, a gente precisa se colocar à disposição. Eu vejo muito isso com relação aos expositores. Eu estou tendo uma dificuldade muito grande com alguns, porque eu sou convocadora do Mundo Luz, e a gente está com a proposta dos livros As Dores da Alma e os Prazeres da Alma, e aí eu levo essa proposta para os expositores, e eles falam assim, não, eu vou falar sobre o tema, mas em cima do evangelho. Eu falei assim, gente, tudo bem, você vai falar em cima do evangelho, mas tem o texto ali que está te orientando de Hamed. Eu só preciso que lá fala, lá faz a conexão com o Livro dos Espíritos. Se você quer trazer o evangelho também, ótimo, mas fala em cima da linha de raciocínio do texto. As pessoas não querem, elas querem fazer do jeito que elas querem, sabe? Então, a gente precisa ser maleável, a gente precisa começar a entender que se a gente está se dispondo ao trabalho, a gente não tem que ter, eu faço assim. Não! Poxa, se a oportunidade está me vindo da maneira que está sendo entregue, eu preciso me adequar a esse entendimento, né? Eu preciso ter essa flexibilidade, vamos dizer assim. O trabalho não tem que ser da maneira que eu quero, e sim da maneira que me é ofertado. Por quê? Porque é assim que a espiritualidade está trabalhando em cima de mim. Não é nem em cima do outro. Porque se a proposta vem para mim de trabalho, gente, e isso em qualquer área, tá? Se a proposta de trabalho, principalmente voluntário, vem para mim daquela maneira, é porque eu já dou conta de fazer. Por isso que eu não corri, viu, dona Rosana, do estudo. Por isso que eu não corri da nossa turminha aqui, ó. Então, é esse o propósito, né? Que a gente comece a pegar a nossa bagagem e aplicar da maneira que o Pai está nos oportunizando. Então, quando ele está falando para a gente multiplicar esses nossos talentos, deixar de ter medo né, para não enterrar aquilo que nós temos já, Marcinho, ótima essa sua lembrança. A gente precisa não mais ter medo de não achar que a gente não dá conta. A gente dá conta sim, porque se veio na nossa mão, é porque a gente dá conta. Né? Então, muito bem lembrado, Márcio, essa sua reflexão. Muito, muito bem lembrado. Meninos e meninas, mais comentários a respeito? Gislene, que não falou nada, Soninha, Dona Rosana, Marina. Nós estamos falando, então, sobre essa questão de que nada é, né, o fim, assim, no sentido de não existe ponto final em nenhum assunto, sempre nós vamos estar evoluindo, crescendo, nos aprimorando em todos os aspectos, igual a Dona Rosana colocou, muito bem lembrado, né, dessa questão de nós, criança, virmos aprendendo, é igual a questão da escola, gente, né? Eu sempre vou bater nessa tecla também. Do mesmo jeito que eu falo sempre que nós estamos na nossa melhor versão, eu vou falar dessa questão da escola,
porque a escola é muito nítido para nós. Se a gente está na primeira série do ensino fundamental, a gente não consegue resolver uma equação de segundo grau, nem de primeiro grau ainda. Então, a gente precisa ir galgando série a série os conhecimentos para poder conseguir resolver essa equação de primeiro grau, resolver a equação de segundo grau, e é assim que funciona. Então, eu não tenho como... E depois da equação de segundo grau, ainda tem mais coisa, porque lá na faculdade a gente aprende limite, derivada e etc. Então, nunca para o conhecimento. Sempre tem algo a mais, né? Sempre tem. E isso é com a geografia, com a história, com o português, tudo sempre tem algo a mais para a gente estar destrinchando. Então, para nós também, nesse evangelho do Cristo, nesses ensinamentos, sempre tem algo a mais para a gente estar visualizando de uma maneira mais ampla. Então, nunca vai ter um ponto final, sempre tem, porque se a gente for aplicar o amor em cima das coisas, já é só na nossa visualização, né, nosso entendimento de amor é um ponto. Mas se a gente for pegar o amor do Cristo, que é incondicional para com todos, muda a nossa forma de visão. E mesmo assim, a gente nem enxerga limitado, né? A gente não consegue ainda ver tudo que ele trouxe, a forma que ele nos amou, de uma maneira como ele enxerga. Então, a gente precisa lembrar disso. Então, sempre vamos estar tendo. Então, o que ele está dizendo aqui para nós é o seguinte: se a gente ler o livro todo, fazer o estudo do livro todo, nós vamos ter um entendimento. Se a gente voltar no início e começar de novo, vai ser outro entendimento. Chico fala para nós que ler uma vez, a gente só vai juntar as letrinhas, entender o básico da história, a diretriz da história. Quando a gente lê a segunda, a gente começa a ter algumas percepções de alguma coisa. A terceira vez, nós vamos começar a entender que personagem é o quê, fazendo o quê, qual é o intuito da obra. A terceira vez que nós vamos ler, nós vamos começar a ter o entendimento daqueles ensinamentos. Aí, quando a gente lê a quarta vez... gente, eu sei que é lá na 10ª que a gente consegue tirar realmente o espírito da letra, vamos dizer assim. Lá depois, para a 10ª para frente. Por quê? Porque nós precisamos passar por todas as fases. Se eu colocar um quadro aqui para vocês, ou se eu trouxer, por exemplo, um buquê de flores, e colocar aqui, e pedir para cada um dizer o que chama atenção, cada um vai falar uma coisa diferente. Um vai falar que é a quantidade de flores, o outro vai falar que é a cor da flor, o outro vai falar que é o tamanho, a textura, sabe? O verde das folhas. Então, cada um vai olhar para aquele mesmo quadro, para aquela mesma buquê de flores e vai ter percepções diferentes. Então, nós precisamos lembrar disso. A gente está aqui fazendo esse estudo, mas o que eu entendo, apesar de eu trazer essas elucidações, o que eu entendo, o que eu tiro, é diferente do que cada um de vocês está absorvendo, né? E aí a gente precisa ter esse entendimento e buscar sempre estar melhorando essa nossa forma de visualização. Falei demais, mais mesmo. Vamos lá, meninos e meninas. Mais alguém? Para a gente poder encerrar o nosso estudo. O que vocês acharam? O que vocês acham do que André Luiz está propondo para nós, do que a parábola dos talentos está trazendo para nós, nesse entendimento? Ninguém, gente. Não acredito nisso. Vou desistir desse estudo, Ana Rosana. Não, desistir do estudo e ficar perguntando, porque os encarnados não estão respondendo, ou eu vou ter que, então, chamar um médium para receber as respostas do plano espiritual. Não, ter assim. Nós temos que dar oportunidade para outras pessoas que não se posicionaram ainda. Sim, com certeza. Vamos lá, meninas. Gislene, que eu sei que gosta de falar. Fernando, que não falou ainda. Cristina, Sônia. Ninguém?
Eu acho que tá todo mundo entrou na sala, deixou o telefone do lado e saiu, dona Rosana. Eu acho. Estou começando a achar. E Maria Cleonice, vai falar nada para nós hoje, Maria Cleonice? Você falou para nós no início que tinha que estudar, uai. Estamos estudando. Então, moçada, vamos lá. Ô, Soninha, levantou a mão. Que bênção. Fala para nós, Soninha. Vivian, não, eu estou aqui pensando aqui nos talentos, que no sábado eu estava na casa dos meus pais e eles vão levar a hóstia, né, lá para o meu pai. E aí ele falou exatamente das palavras dos talentos. E eu, desde criança, eu questiono, que eu não concordo. Não concordava de um ganhar 5 e o outro ganhar 1. E aí hoje você me fala da palavra dos talentos. Então, assim, está me trabalhando muito isso aí, para eu realmente identificar isso aí melhor, porque desde criança eu questiono, e coincidência. Pois é, Soninha. E aí a gente precisa lembrar, porque você entrou já mais para frente. Por que cada um recebe uma quantidade? Porque Deus dá sempre de conformidade ao que cada um dá conta. Então, não é que um recebe mais, o outro recebe menos, é porque cada um está no seu patamar evolutivo. Então, Deus não dá mais do que a gente dá conta de resolver. Você vê, aquele que recebeu um só, ele não deu conta, ele dava conta de... Deus, né, fala que ele dá conta de resolver um, mas ele acha que ele não dá, ele fica com medo e ele enterra o talento dele, né? Então, o que acontece é isso. Deus deu para... Porque a gente está trazendo agora para o lado espiritual, né? Colocando o Senhor como Deus e os servos como sendo nós. Então, nós recebemos, cada um recebe, cada um vem na família que precisa, com os pais que precisa, com os filhos que precisa. Por quê? Porque aquelas situações que vão me ser ofertadas durante a vida são para que eu dê conta de passar. Então, por exemplo, qual é o servo que recebeu um talento? O que ele faz? Ele vem na família, ele vem com os pais, vem com a mãe, vem com os filhos, e aí chega numa determinada época da vida, ele vai embora para outro país, porque ele não dá conta da família. Esse é o talento, esse é o que recebeu um talento e enterrou. Consegue perceber essa analogia? Por quê? Porque ele sai daquela situação, vai embora e deixa todo mundo ali. Mas, por quê? Porque ele não dá conta de resolver. Não é que ele não dá conta, ele dá, mas ele tem medo de resolver. Então, ele vai embora. E isso é um exemplo, tá? É só uma analogia para a gente ficar mais ou menos entender. Então, eu não posso mais hoje, Soninha, ter medo. Não posso. Eu preciso enfrentar aquilo que vem para mim, porque eu dou conta de passar. Então, se eu tenho 5 talentos, eu preciso multiplicá-los. Se eu tenho 2, é o que eu dou conta. Porque se eu tivesse 5, talvez eu ficasse com, igual a Denise falou, um monte de coisa para resolver e ficasse sem saber o que fazer primeiro e não ia fazer nada. Então, Deus coloca na nossa mão aquilo que a gente dá conta. É aquele negócio, ninguém tem a cruz maior do que consegue carregar. O peso é de conformidade com o que eu dou conta. Então, nesse sentido, consegui dar uma clareada, uma... Melhorou a visão? Não? Melhorou sim, conseguiu. E eu até estou aqui imaginando, por exemplo, a gente tem a oportunidade de evoluir espiritualmente, né? De alguma forma, a gente vem para estudar, Deus dá esse coisa assim, e muitas das vezes a gente fica deixando para depois e não faz, né? Então, Isso. assim, eu estou tendo muito chamamento assim, ultimamente, né, Rosana? Uma coisa, por exemplo, eu fui chamada para participar da mediúnica uma vez e não fui. E agora eu estou tendo uma segunda oportunidade, assim, e estão me puxando mesmo a orelha, como se diz, ou você vai ou você vai.
Então, assim, entendi sim. Muito obrigado pela explicação, Vivi. Então, Sônia, isso é uma coisa muito importante, porque tem hora que, apesar da gente querer enterrar o nosso talento, Deus dá aquele empurrão, né? E fala assim, ou você vai, porque senão, né, na outra vai ser pior. Porque imagina só, se a gente pega o nosso talento e enterra, olha só a conta que nós vamos ter que pagar na próxima. Escuta, a gente vem numa próxima, aí a gente tem vamos dizer assim, a conta dessa próxima encarnação. Só que como a gente deixou a da anterior, nós vamos ter que ainda pagar a da anterior com juros, que é o que o senhor fala. Por que não colocou, pelo menos na mão do bancário, para eu pegar agora com juros? Ele fala isso para o servo que enterrou o talento. Então, olha só, eu vou ter que pagar a daquela vida, porque é uma concessão, Deus está me dando uma nova oportunidade, então eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Só que eu ainda devo a da anterior. Então, eu tenho que pagar a dessa, a da anterior e ainda os juros. Né? Então, olha só que conta que não vai fechar. E a gente ainda tem que levar em conta a misericórdia divina, que sempre ameniza, tira aí, né? Vamos dizer que ele tira, corta os juros. Vai querer cobrar só o valor das reencarnações. É só uma forma de analogia, tá? Essa questão de valor, de coisa e tudo mais. É só para a gente entender que a gente precisa começar hoje a fazer utilidade das nossas qualidades e querer modificar aquilo que me trava, aquilo que eu tenho dificuldade. Uma outra analogia que é muito legal que a gente faz é assim, ó. Por exemplo, se a gente tem um filho ou alguém perto da gente que está começando a se desenvolver e a gente percebe que ele tem uma facilidade em matemática, né? Vamos dizer que a matemática é mais fácil de visualizar. Ele tem uma facilidade com matemática. O que a gente faz? Só que ele tem muita dificuldade com geografia. Aí o que a gente faz? A gente vai lá e compra um monte de jogo, um monte de presente para ele de matemática. E a geografia, que ele tem dificuldade, ele tem facilidade com matemática, a gente deveria fazer o oposto, deveria comprar as coisas de geografia para ele desenvolver, porque matemática ele já tem facilidade. Consegue entender essa analogia que eu estou dizendo dos talentos? Então, eu preciso começar a olhar para mim e ver as minhas dificuldades para eu trabalhar, para eu burilar. Lembrando, gente, que Emmanuel traz para nós, no livro Caminho, Verdade e Vida, lição 24, Tesouro Enferrujado, ele fala para nós que nós nascemos com todos os potenciais do Cristo em nós. Só que eles estão enferrujados. Eu preciso fazer o quê? Movimentar esses talentos, esses potenciais. Eu preciso desenterrá-los. E eu só desenterro, só tiro esse ferrugem quando eu me movimento. Né? Se eu parar hoje, falar para vocês, a partir de hoje eu não ando mais, o que vai acontecer com meus músculos? Vão atrofiar. E aí eu realmente vou parar de andar. Eu preciso, pelo menos, me movimentar para que o meu corpo continue sadio. Então, é dessa maneira que eu preciso fazer com as minhas qualidades e com as minhas dificuldades. Mas eu preciso começar a olhar para mim de uma forma melhorada. Né? Eu preciso cair nessa real. Lembrar que eu já matei, já roubei, hoje eu já não faço mais. Então, já estou ótima. É a minha melhor versão. Né? Gostoso, amigos e amigas, meninos e meninas. Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Posso fechar? Posso encerrar? Alguém se habilita a fazer a prece final? Quem vai levantar a mão? Nossa, gente, está difícil demais essa turma, viu? Está difícil demais, dona Rosana. Os encarnados querem fazer nada, não. Vou começar a chamar os desencarnados. Pode ter certeza que semana que vem eu vou botar um monte de camerazinha aí para os desencarnados.
A Soninha levantou a mão. A Soninha vai fazer a prece final para nós, Soninha? Misericórdia. Levanta, o desencarnado levantou para mim, porque não fui eu que levantei. Tá vendo? Olha aí, ó. Aproveita e faz a prece para nós. Tá bom. Senhor Jesus, Mestre amado, te agradecemos pela oportunidade do estudo, agradecer a Vívia por estar nos auxiliando, nos direcionando sempre com muita sabedoria, entendimento. Agradecer a todos os participantes. Que o Mestre Jesus possa estar conosco neste momento e em todos os outros. Que possamos, Pai, ter uma noite abençoada, uma semana protegida pela Tua bênção. Esteja conosco, Senhor, agora e todo sempre, que assim seja. Que assim seja. Gratidão a todos. Até semana que vem para mais um estudo. E aí, semana que vem, a gente finaliza o texto de André Luiz, tá bom? E aí a gente começa a obra Nosso Lar. Beijo, beijo, beijo. Boa noite, pessoal. Boa Tchau, tchau. noite, gente. A todos vocês. Boa noite a todos, viu?